Fala galera, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Nada a ver isso aí, tá? Então roda a vinheta e vamos pra aula de uma vez. Partiu! Então galera, no episódio de hoje de Record Keeper, ou Guardião de Registros, a gente tenta imaginar a perspectiva dos anjos bons e maus sobre o maior evento de todos os tempos na história, o dilúvio. Esse é um episódio que tem 10 minutos, mas ele é muito rico, ele tem muita coisa legal para a gente pensar e discutir um pouquinho. A começar, por exemplo, com o texto que aparece ali logo na abertura. O episódio começa com o texto de Gênesis, capítulo 6, verso 6, que diz assim: Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então a primeira pergunta que fica é a seguinte: mas espera aí, Deus se arrepende de alguma coisa? Então quer dizer que Deus errou? Aí chegou uma hora que ele falou assim: cara, como é que eu fui fazer um negócio desse? Chega, acaba tudo, começa do zero. Ou será que não? Veja, não se esqueça que a Bíblia é um livro traduzido. E quando a gente vai até o hebraico, que é o idioma original da Bíblia, a gente percebe o seguinte: a palavra em português que melhor poderia traduzir a questão do arrependimento seria um pesar, uma dor profunda no coração, uma tristeza muito grande. Então, o que a gente poderia entender da melhor forma é se o texto fosse escrito assim: Então Deus se entristeceu de ter feito o homem. E se você parar para pensar, Deus tem muitos motivos para pesar o coração. Porque veja, o verso anterior, Gênesis 6:5, diz o seguinte: Viu Deus que a perversidade, ou seja, a maldade do homem, tinha aumentado na terra e que preste bem atenção nessa palavra, toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Vem aqui, tá precisando te dar uma sacadona. O ser humano só pensava besteira e não era bobeira simplesmente, era maldade. Tanto é que Larus, quando vai dar o seu depoimento, ele fala o seguinte: olha, 98, 99% da humanidade está com a gente. Ou seja, naquele momento, quando os anjos não sabiam o que iria acontecer ainda, com certeza esse foi o sentimento deles. Porque a maioria do planeta Terra havia se esquecido de Deus, e quando a gente esquece de Deus, como no caso deles, eles estavam comprometidos com Satanás. E em consequência desse esquecimento de Deus, veja o que aconteceu. E o diálogo deles ali é muito rico, é muito legal. Larus comenta que a maioria esmagadora está com eles. E olha só, Larus comenta o seguinte: para eles, para os aborígenes, que é uma maneira de se referir ao ser humano nessa série, selvagens, aborígenes, enfim, nós somos a administração. Quer dizer, Satanás sempre tentou tomar o lugar de Deus. E naquele momento, quando estava ali prestes a chegar o dilúvio, Satanás já tinha conseguido convencer de que ele era Deus e de que os seus caminhos eram melhores. Aí eles falam um pouquinho de sacrifícios que imitam aquilo que a administração requer. Olha, gente, muitas religiões antigas, do Antigo Testamento, de povos antigos do Oriente Médio, enfim, eles faziam sacrifícios de animais. Para quê? Eles tinham o objetivo de acalmar a ira dos deuses. Então, assim, não está chovendo, a gente está com a terra seca, precisamos plantar, estamos com fome. Isso quer dizer, no pensamento desses povos antigos, que os deuses estão irados com a gente está fazendo alguma coisa de errada, então vamos acalmá-los. E eles ofereciam sacrifícios para acalmar a ira desses deuses. Agora, olha que interessante, Deus na Bíblia também pede sacrifícios, só que Deus não está imitando o sacrifício dos outros povos. Os outros povos é que imitaram os sacrifícios que Deus pede na Bíblia e mudaram o significado. Porque olha só, desde o Jardim do Éden, quando foi feito o primeiro sacrifício, sempre o sacrifício era um símbolo de Jesus. Por quê?
Porque a pessoa que pecava realizava o sacrifício de um animal, simbolizando que o inocente morria no lugar do pecador, certo? Simbolizando Jesus, o inocente, que viria morrer no nosso lugar. Então o sacrifício que se apresenta na Bíblia era um sacrifício que mostrava o amor de Deus. E o sacrifício que se praticava em outros povos mostrava, na verdade, uma tentativa de acalmar a ira de Deus. Agora, para você entender como o povo era mau, ali no diálogo entre o Lars, o Caden e a Rina, eles falam do sacrifício de crianças. E sim, gente, muitos povos antigos chegavam ao cúmulo de oferecer crianças. Isso ajuda a gente a entender a indignação e a tristeza de Deus. Quando a gente fala que a coisa estava tão feia, mas tão degradada, que Deus chegou ao ponto de acabar com a vida sobre a terra, a gente acha que Deus é mau. Mas veja como a maldade do ser humano chegou a um nível tremendo. Então tem gente que pensa assim, nossa, como que Deus é amor se Ele manda matar as pessoas e destruir? Pergunta errada. Como Deus pode ser amor se Ele permite o ser humano continuar em massa realizando maldades como essa? Percebeu? Então a pergunta não é como Deus é amor se Ele permite isso, ou se Ele faz isso. A questão é, será que Deus é amor e Ele é justo ao permitir isso? Hoje, em alguns lugares do mundo, infelizmente, ainda há pessoas não cristãs, obviamente, né, que fazem aí sacrifícios humanos. Mas isso é assunto, talvez, para outra aula, tá bom? Perceba que o Lars, ele fala o seguinte, nossa, sacrifício de criança me deixa doente. Quer dizer, o autor quis passar a ideia de que até para os anjos maus, um sacrifício humano ou mexer com uma criança era uma coisa horrível, né? Mesmo que eles estivessem por trás disso daí. É interessante também a gente pensar no trabalho que os anjos tiveram. Porque, gente, o dilúvio não foi uma chuvinha. Ele foi uma catástrofe que alterou toda a superfície da Terra. Existe um geólogo, Dr. Naor, que fala que o dilúvio foi uma combinação de terremotos, maremotos, movimentos de placas tectônicas separando os continentes, né? A Europa, a África, aqui das Américas. Então foi uma coisa terrível. As fontes se abrindo, água explodindo de baixo, erupções vulcânicas, impacto de meteoros, tudo isso mudando rapidamente toda a superfície da Terra. Então, por mais que a arca tenha medidas, ela tenha condição de navegar, sim, a arca da Bíblia tem plenas condições de navegar. Tanto é que um rapaz na Holanda recentemente construiu uma arca. Vou deixar a descrição aqui no final do vídeo, se você quiser ver uma reportagem sobre essa réplica em tamanho real da arca, e ele navegou por vários lugares aí, provando que a arca tem condição de navegar. Mas, por mais que ela tenha condições, ela não seria capaz de vencer o dilúvio. Então, com certeza, os anjos trabalharam. Eu acho muito legal, outro detalhe, quando o Lars começa a tirar sarro de Noé. E fala, aquele cara, aquele lunático, tipo assim, aquele otário, né, que acreditou, que tá lá. Quantas pessoas mesmo? 8 lunáticos, 8 loucos, incluindo ele. Dali um pouco a Rina vira para ele e fala o seguinte, ele não é um doido, ele não é um lunático, ele é bem informado. Gente, quando a gente acredita em Deus, em alguns momentos pode até parecer que é meio doido, mas pode ficar tranquilo, você não é doido, você é bem informado, tá bom? Interessante também porque quando começa o dilúvio, os anjos saem para tentar proteger a arca, e aí então eles começam a ouvir os gritos daquilo que está acontecendo lá embaixo. E aí então, uma cena muito interessante. Ele fala assim, eu não ouço vozes apenas de homens. E ele tem a impressão que os anjos estavam sendo destruídos também. E não, anjos não foram destruídos no dilúvio. Mas, gente, a coisa foi tão feia, a catástrofe foi tão grande, que uma autora chamada Ellen White fala o seguinte, que o próprio Satanás temeu pela sua existência. Quer dizer, até o capeta teve medo de morrer. Foi algo realmente muito, muito forte. E é interessante porque depois, quando começa, né, toda essa reviravolta, Lars apela para o amor. E ele fala assim, mas Deus não tinha dito que os amava? Parece verídico, hein? Na hora que é conveniente, o inimigo acusa Deus até do próprio amor de Deus. O amor demanda justiça. É a frase com que Rina encerra, então. E, queridos, Deus respeita a nossa vontade, ok? Deus respeita.
Deus é vida. E onde tem vida, a gente encontra vida. E o contrário da vida é a morte. Portanto, se a gente não quer vida, logo a gente tem a morte. E Deus, então, respeita a vontade do ser humano no dilúvio. E a Bíblia nos fala que um dia, na volta de Jesus, será como nos dias de Noé. Fica pra gente pensar, tá bom? Fique com Deus, uma boa noite e até a próxima aula. Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno, assim como o Senhor salvou aqueles que confiaram no Senhor, nós sabemos que Jesus voltará a essa terra e salvará aqueles que confiam no Senhor. Que o Senhor nos prepare a cada dia para esse momento, abençoa cada família, cada aluno que está representado. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Um abraço, galera. Até a próxima aula. E se você quiser ver essa reportagem então sobre a arca em tamanho real, vai estar o link na descrição do vídeo. Um abraço. Até a próxima aula.